Olá, torcedor palmeirense. Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Sociedade Esportiva Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. A história que começou com um simples jogo do Campeonato Brasileiro acabou tomando proporções gigantescas nos bastidores do futebol nacional. O árbitro Sávio Pereira Sampaio, irmão de Wilton Pereira Sampaio, um dos nomes mais conhecidos e também mais polêmicos da arbitragem brasileira, foi intimado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta manhã para prestar depoimento após uma denúncia formal realizada pelo Palmeiras. O motivo da denúncia envolve imagens e áudios que teriam sido registrados nos vestiários da Arena Barueri logo após o empate polêmico do Verdão diante do Cruzeiro Esporte Clube. O conteúdo começou a circular nos bastidores e mostra um comportamento considerado inesperado por parte do árbitro. Segundo as informações divulgadas, Sávio Pereira Sampaio teria feito comentários em tom de deboche contra o clube paulista, gerando revolta imediata dentro da diretoria alviverde. O empate, que já tinha deixado um gosto amargo para a torcida palmeirense por conta das decisões de arbitragem bastante questionadas, ganhou um peso ainda maior depois da divulgação desse material. A repercussão caiu como uma verdadeira bomba nos corredores do Palmeiras e provocou uma movimentação rápida nos bastidores jurídicos do clube. De acordo com as apurações, a diretoria palmeirense reuniu todo o material disponível e encaminhou um dossiê completo ao STJD poucas horas depois da partida. O documento contém vídeos de câmeras internas e também áudios gravados por pessoas autorizadas nos bastidores do estádio. O conteúdo foi considerado extremamente grave porque não envolve apenas uma postura supostamente antiética do árbitro, mas também possíveis violações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O clima é de tensão total, já que os relatos apontam que Sávio Pereira Sampaio, enquanto estava reunido com a equipe de arbitragem, teria feito piadas e comentários depreciativos sobre o Palmeiras, como se estivesse comemorando o empate conquistado pelo adversário. A denúncia apresentada pelo clube exige que o STJD aprofunde a investigação, inclusive convocando testemunhas que estavam presentes no vestiário durante as supostas declarações. A intimação foi emitida nesta manhã e Sávio Pereira Sampaio deverá comparecer em breve para apresentar sua versão dos fatos. Nos bastidores do futebol brasileiro, esse episódio já começa a ser tratado como um dos casos mais graves envolvendo a arbitragem nos últimos anos. Isso porque a torcida palmeirense sempre demonstrou desconfiança em relação ao desempenho da equipe quando Sávio Pereira Sampaio está no comando das partidas. Muitos torcedores apontam que o Palmeiras frequentemente perde pontos importantes em jogos apitados por ele. Caso as provas apresentadas sejam consideradas consistentes pelo tribunal, o árbitro poderá responder por conduta incompatível com a função e sofrer punições que variam desde suspensão temporária até afastamento definitivo do quadro da CBF, dependendo da interpretação do tribunal. Enquanto isso, o Palmeiras mantém uma postura firme nos bastidores. Fontes internas afirmam que o clube não pretende recuar e vê nessa denúncia a oportunidade perfeita para expor um problema que, segundo dirigentes, já vinha sendo percebido há bastante tempo: uma postura de arrogância e falta de respeito da arbitragem brasileira em relação ao clube. O empate diante do Cruzeiro foi marcado por diversos lances polêmicos. Porém, a divulgação do material de bastidores aumentou ainda mais a sensação de que o Palmeiras teria sido prejudicado não apenas dentro de campo, mas também fora dele. O principal lance da partida envolveu o atacante José Manuel Lopes. O Verdão teve um pênalti marcado a seu favor após contato dentro da área, mas a decisão acabou sendo anulada posteriormente, gerando revolta nos jogadores, comissão técnica e torcedores. Segundo relatos que circulam nos bastidores, um delegado da partida teria orientado o Bandeira a avisar o árbitro para revisar o lance e cancelar a penalidade marcada para o Palmeiras. A situação aumentou ainda mais a indignação entre dirigentes e torcedores alviverdes. O departamento jurídico do clube trabalha agora para acompanhar de perto a audiência envolvendo Sávio Pereira Sampaio, reforçando o pedido por transparência e respeito dentro do futebol brasileiro. Agora todas as atenções estão voltadas para a data do depoimento, que promete gerar enorme repercussão nacional. O caso tomou conta das redes sociais, com torcedores do Palmeiras exigindo punições severas, enquanto rivais ironizam a situação e saem em defesa do árbitro. O STJD deverá ouvir não apenas Sávio Pereira Sampaio, mas também membros da equipe de arbitragem e possíveis testemunhas presentes nos bastidores da Arena Barueri. O clima promete esquentar ainda mais porque, caso os áudios e vídeos sejam considerados autênticos, o episódio pode abrir um precedente histórico no futebol brasileiro: um árbitro investigado não apenas por erros técnicos, mas por comportamento extracampo considerado ofensivo contra um clube. Horas antes da repercussão ganhar força, quem falou sobre o lance foi o atacante Flaco Lopes. Para mim foi um lance muito claro.
Eu senti o contato dentro da área e naquele momento o árbitro marcou o pênalti. Depois aconteceu toda aquela confusão, muita conversa, muita demora e a decisão acabou mudando. A gente fica sem entender porque são lances que mudam completamente o rumo do jogo, declarou o atacante argentino. Flaco ainda completou dizendo que não é apenas o Palmeiras que reclama da arbitragem. Acredito que todas as equipes do Brasileirão falam da arbitragem. Então acho que os árbitros precisam ter mais critério nas decisões, concluiu. Outro que comentou sobre a arbitragem e também sobre a decisão da FIFA envolvendo a liberação antecipada de jogadores antes da data FIFA foi o técnico Abel Ferreira. É inacreditável a FIFA liberar os jogadores antes da parada para a Copa, mas vamos seguir as regras. Não sou eu quem organiza. Talvez eu mesmo jogue. É só o Palmeiras me inscrever. Tenho uma das panturrilhas machucadas, mas posso ir a campo, ironizou o treinador português. Abel também demonstrou enorme irritação com a arbitragem da partida contra o Cruzeiro. Isso sem falar do que vimos aqui hoje. Vejo uma sequência de erros contra nós durante o campeonato e não vejo ninguém da mídia fazendo barulho. Mas quando acontece qualquer situação a nosso favor, aparece uma repercussão gigantesca, disparou. O treinador seguiu reclamando do lance envolvendo o pênalti marcado em Flaco Lopes. Hoje tivemos um pênalti muito claro a nosso favor. O árbitro estava perto da jogada e marcou corretamente. Eu sinceramente não consigo entender como uma decisão tomada em campo muda depois de tanta interferência externa, afirmou. Abel Ferreira ainda revelou uma conversa que teve com o Bandeirinha após a mudança de decisão. Fui perguntar ao Bandeira por que ele pediu para o árbitro mudar a marcação e ele respondeu que eu estava reclamando demais. Eu vejo um padrão muito claro. Quando o lance é a nosso favor, sempre aparece alguém para interferir. Quando é contra nós, tudo segue normalmente, concluiu o treinador. E agora eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Você acredita que Sávio Pereira Sampaio deve ser punido por zombar do Palmeiras? E quanto às reclamações de Flaco Lopes e Abel Ferreira, você acha que fazem sentido ou considera exagero? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam tudo o que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro. Esse caso ainda está longe de terminar e os próximos capítulos prometem muita repercussão. Próxima notícia. A pedido de Abel Ferreira, o Palmeiras intensificou a busca pela contratação do meia Rodrigo Garro junto ao Sport Clube Corinthians Paulista após a lesão de Felipe Anderson no confronto contra o Cruzeiro. O meia palmeirense sofreu uma lesão séria e deve permanecer longe dos gramados por cerca de 6 meses após um estiramento muscular sofrido no duelo diante do Clube Mineiro. Fica comigo até o final para entender como está a negociação entre Palmeiras e Rodrigo Garro e qual a estratégia da diretoria alviverde para tentar tirar o jogador do Corinthians sem precisar pagar taxa de transferência. Afundado em dívidas que já ultrapassam a marca de 2,5 bilhões de reais, o Corinthians vive um momento extremamente delicado financeiramente. O clube acumula diversos atrasos de pagamentos referentes às contratações realizadas durante a gestão de Augusto Melo, presidente afastado do comando do Timão em 2024. Atualmente, o clube paulista enfrenta um transfer ban relacionado à dívida pela contratação do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. Além dos salários atrasados, a possível saída de Yuri Alberto e também a iminente venda de Hugo Souza são vistas internamente como praticamente inevitáveis dentro do Corinthians. Nos bastidores existe o entendimento de que a situação financeira pode piorar ainda mais nos próximos meses caso outros clubes procurem a FIFA cobrando pagamentos pendentes. Com isso, a saída de jogadores importantes se tornou uma realidade dentro do clube. Nesse cenário, e atendendo a um pedido direto de Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras intensificou as conversas para tentar contratar Rodrigo Garro. A ideia da comissão técnica é reforçar o setor de criação da equipe, que atualmente conta praticamente apenas com Maurício como principal articulador. Abel vem cobrando há meses a chegada de um meia criativo para dividir responsabilidades no setor ofensivo. Internamente, Garro é visto como o nome ideal para elevar o nível técnico do meio-campo palmeirense, oferecendo criatividade, visão de jogo e qualidade no último passe, características que muitas vezes fizeram falta ao Verdão em partidas decisivas. A negociação, porém, envolve ingredientes explosivos, a histórica rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, a crise financeira vivida pelo clube rival e a possibilidade de uma transferência sem custos, algo que abalaria completamente o cenário do futebol paulista. A situação ganhou ainda mais urgência depois da nova lesão sofrida por Felipe Anderson no jogo contra o Cruzeiro. Segundo informações internas, o meia deve realmente ficar cerca de 6 meses afastado dos gramados. A notícia caiu como uma bomba dentro da comissão técnica de Abel Ferreira, que imediatamente passou a pressionar ainda mais a diretoria pela chegada de um jogador criativo.
Com a ausência prolongada de Felipe Anderson, o Palmeiras acelerou imediatamente as movimentações por Rodrigo Garro, entendendo que o argentino poderia assumir a vaga no time titular e manter o alto nível competitivo da equipe em uma temporada extremamente decisiva. O presidente Osmar Stabile deixou claro que o Corinthians deseja receber pelo menos 40 milhões de reais líquidos para liberar o jogador. O valor seria utilizado para quitar a dívida com Talleres, da Argentina, referente justamente à contratação de Garro. Os argentinos venceram a disputa na FIFA e aguardam apenas a decisão final da Corte Arbitral do Esporte. Como o Corinthians possui 80% dos direitos econômicos do meia, a proposta considerada ideal gira em torno de 50 milhões de reais no total. Porém, uma reviravolta importante aconteceu quando a diretoria palmeirense entrou em contato com representantes do atleta e descobriu que Rodrigo Garro move uma ação contra o Corinthians, existindo inclusive a possibilidade de deixar o clube gratuitamente nos próximos dias. Abel Ferreira entende que, para o Palmeiras continuar brigando por títulos nacionais e internacionais, o elenco precisa urgentemente de um meia criativo, capaz de pensar rápido e desmontar defesas fechadas. Desde a saída de Gustavo Scarpa, o Verdão procura um jogador com esse perfil. Garro, com sua excelente visão de jogo, qualidade nas bolas paradas e facilidade para jogar entre linhas, se encaixa exatamente nas características desejadas pela comissão técnica. Além disso, o fato de já conhecer o futebol brasileiro facilita uma adaptação imediata, algo muito importante para Abel Ferreira, que deseja reforços preparados para decidir.